frase ou uma palavra que permita estar como emergência da dinâmica, certo? E que esteja associada ao eixo temático. Então, qual é a consciência que o Mohan nos propõe na questão da natureza física? Ora, nós temos a evolução espiritual de nos reconhecer, de nos religar internamente com a nossa natureza química e física e cósmica que tem dentro de nós. Isso é uma consciência que nós precisamos construir. E é claro que quando tu constrói esse religar dentro de si, tu está construindo uma outra pessoa, né? As pessoas vivem em São Paulo hoje com a crise da água e não são capazes de trabalhar o fato de que 70% dele é água. Porque você conhece mais como pessoas, eles estão engrenados numa máquina só no automático e só reclamando. Quando eu estava em São Paulo, agora ele estava falando que essa semana ele sentiu nojo de tomar água, de tomar banho, porque estava totalmente comido. Mas eu falei para ele, tá, mas quantas árvores você plantou, o que você fez para melhorar isso? Nada. Não, nada. E aí você cria uma empresa, essa empresa vira uma empresa internacional com cotações na Bolsa de Nova York, distribuindo lucro e não acontece nada. Mas de qualquer jeito, distribui lucro, assim como a nossa casa. de qualquer maneira eles reclamam, porque ontem aconteceu a chuva, alagou tudo e estavam reclamando do chuva também. Claro. Eles querem água, mas não querem que chova e alague tudo. Ah, Mas só alagou, a chuva só choveu, só alagou porque eles. sim, exatamente. A chuva só choveu. Não existe na A chuva fez natureza, o tela. não existe na natureza Natural. um elemento mais definido com respeito aos seus caminhos, que é a água. Toda gotinha de água sabe perfeitamente o caminho que ela tem que seguir. Quando alaga, é porque, claro, tirar os caminhos dela, ela está perdidaça. Sim, você neurotizou a gotinha da água, ela se perdeu, sabe? As moças que perdem o caminho, né? As moças, né? As águas, as moças estão nos caminhos perdidos da vida. Não. Exatamente. Todas elas têm uma missão clara dentro da gotinha. É ir para o oceano. Fluir, levar a história dela para o oceano, depois voltar de novo. Tá. Avançando. Quinto. Não, o primeiro passo da função dinâmica foi o que a gente leu. Foi a Agora, atmosfera. passo. O segundo é você trabalhar a convergência em direção à transcendência. Agora então nós estamos no terceiro Vai passo. ver a exigência cognitiva da coisa, né? Ao terceiro. É associar uma emoção a esta essência. Claro. Agora, o grupo pode se dedicar a criar, articular e experimentar um mix de artes, né? Teatro, poesia, música, mímica, enfim, que permita aos participantes vivenciar uma emoção que possa ser articulada com a palavra-chave reveladora da essência de cada tema. Isso. Aí você fecha o ciclo. Quando tu associa uma reflexão que é artística, que é poética, enfim, ou seja, que não fique no campo do racional. Tudo isso por causa de uma frase de Maturana. Maturana, sabe? Não sabe nada. Maturana, ele diz que o racional somente não convence. Se convencesse, o mundo já seria tudo de bom. Entendeu? Não adianta tu chegar e, rapaz, não faz isso. O racional somente não convence. Não tem como. Nós não somos seres racionais somente. Tanto não é marketing, não é muito marketing, tá? Claro. As pessoas comprarem carros que não têm condições de pagar, Claro. ou que não precisam, Claro. porque tem todo um apelo emocional. Né? Tem Uma uma mulher O que gostosa. é a eleição, Julia? As eleições, o que são as eleições? Ok. Por fim. Só repete um pouquinho então a
associar uma emoção A essência. a uma palavra, aquela palavra do tema gerador, do tema gerador. Uma palavra-chave. Uma palavra-chave. Claro, no caso aí, nós estamos falando da complexidade da natureza física. É evidente que é essa a nossa palavra-chave, né? Por favor, o último. Sim. Por fim, o grupo deve ajustar a dinâmica aos tempos, avaliando os resultados e produzindo um texto e um recurso audiovisual descritivo do processo de sua valorização pedagógica. Pode ser aquilo que você já fizeram, ou o quadro, enfim, você já sabe fazer isso. Isso aí não. Isso é a forma de construir a coisa para as pessoas, né? Quem é que fez aquele da roda que a gente ficou e não conseguiu? Foi um terror aquilo, né? Nós criamos, foi esse? Aquele que Não, você nós sentiu. foi emaranhado. Foi Da o teia. Não, da teia Foi foi do o nó das nó mãos. humano. Tá. Foi, Boa. mas ela precisaria de muito mais Aquilo tempo. foi um sofrimento, meu Deus. É isso que eu quero dizer com... Ajustar os tempos. ou seja, nas dinâmicas, não se improvisa. Não precisa falar isso, sabe? Mas a gente improvisou e deu super certo, a gente criou. Mas A gente esse- não improvisou. Não, Cada um veio com uma ideia e a gente construiu. Tem que fazer antes, treinar, ver o tempo, cada dinâmica acontece. Aí as pessoas entram e já fazem diferente. E aí você, toda vez que tu aplica a dinâmica, tu tem que estar com um olhar de que será diferente, de que você vai aprender uma coisa, que pode melhorar a outra, e que alguma coisa sempre vai dar errado. Isso é verdade. Sempre vai dar errado. Ou não vai ser certinho, entende? Naquele momento foi o abraço, logo o nó, que foi complicado, e aí constrangiu as pessoas. Sabe? Quando dá errado, constrange. Então, você tem que testar sempre antes, sabe? Um cuidado, sabe? Um cuidado. Porque as dinâmicas não podem constranger as pessoas. Tá bom? Então, essa aí é a parte da orientação, né? Agora vamos dar uma olhadinha na valorização. Aqui. Essa foi o aqui. Bom, quando eu falo em valorização pedagógica, eu estou assim, chegando no mais íntimo da distinção entre uma dinâmica aplicada por outras ciências e uma dinâmica pedagógica, certo? A dinâmica pedagógica é sempre, ela implica e ela exige uma valorização pedagógica, certo? Ela é outro tipo de dinâmica. Então, essa aí, né? Então, dá uma lidinha aí. Alguém mais tem? Então, Vitor, dá uma lidinha aí. A valorização pedagógica é o recurso da avaliação de aprendizagem em processos facilitados pela pedagogia do amor, do modelo PEDS. Pedagogias para desenvolvimento sustentável. O PEDS é aquele planejamento estratégico para o desenvolvimento sustentável, é aquele modelo lá. Essas coisas também não adianta trazer tudo assim, né? A pedagogia do amor, sabe o que é? Sim. Tá. Aquele sequência, né? Sim. Então, a pedagogia do amor é um recurso do modelo PEDS. O modelo ele é um conjunto de outras metodologias. Que é o objeto. Não é porque tem a minha tese? Então, a tese Que é o doutoral. planejamento estratégico para desenvolvimento sustentável. Esta avaliação acontece pela ideia de pertinência difusa, a proximidade entre as palavras-chave dos textos auxiliares de cada tema agregador e as palavras e ideias das sínteses, estudos, leituras, resumos, discursos, dinâmicas e artes produzidas pelos participantes. Esta avaliação busca identificar a expansão cognitiva dada pelo aumento de novas sinapses e suas respectivas associações com as emoções trabalhadas nas dinâmicas. Só um pouquinho. Então, a expansão cognitiva é o fenômeno que acontece no espaço da autonomia consolidada e da autonomia potencial. Expansão cognitiva é aquilo que está dentro desse conceito de zona de desenvolvimento proximal.
O que é a zona de desenvolvimento profissional psicólogo? É a zona de aprendizagem. Daquilo que já sabe, já sabe. Não aprende, tá certo? E a ideia do que o Vygotsky não chega a explicar, assim, mas que vai ser desenvolvido depois por Piaget e Paulo Freire, é de que essa é uma expansão cognitiva, ou seja, através de redes neurológicas e imunológicas. E sinapses. É sangue e sinapses. Emoção. Eu acho que sim. É onde tu vai chegar, né? O potencial que tu quer alcançar, o que tu almeja, qual a tua intencionalidade, para onde você vai. É isso aí. Né? Seu direcionamento. Claro que como é potencial, depois ele pode estar mais para cá, pode estar mais para lá. Essa é a ideia da valorização, para ver até onde chegou. Exatamente. O que se expandiu dentro do teu processo. Isso. Do real até o teu potencial, aonde estamos. O que conseguimos. Então, o educador ele tem que estar com essa episteme, ele tem que estar manejando isso aí, senão ele vai improvisar coisa que está fora desse campo. Até a improvisação pedagógica, Antônio, tem que estar dentro desse campo. Para tu não estar inventando coisa meio estranha. A tua improvisação, como professor, ela tem que ter uma coerência pedagógica. Claro. E ela Senão desanda. Dá certo. E pode te enganar, porque tem uma vez que até pode dar certo. Que é ilusão. Exatamente isso. Ilusão. Nós É o somos... filho que ensina, é o filho que e a gente vai, e nós temos esse problema, a gente não sabe distinguir, o ser humano tem um pouco isso, a gente não sabe distinguir, ou às vezes o real do sei lá, Mas se você está totalmente conectado dentro da tua intencionalidade, a tua improvisação, ela vai... O teu espírito vai é mais sutil, ele é mais... Claro. Vai então fluir. E que entra a percepção, a percepçãoidade. Essa improvisação talvez seja uma adaptação que você vai fazendo aos caminhos que Se for necessário, né? Eu não diria que é improvisação. À medida que tu estuda mais a autopoiese, tu vai ver que a coerência faz parte da diversidade. Então, tu diversifica, só que diversifica dentro de padrões de coerência. Tu acha que é improvisação? A gente chama isso de improvisação. Eu acho que improvisação é um termo, Antônio, que tem mais na vida humana, na visão sociológica, não sei explicar aqui. Na vida, acho que não existe muita improvisação. Eu acho que dá para comparar um pouco com a sala de aula e com a pesquisa empírica. Porque por mais que nós nos preparemos teoricamente, quando você está diante da realidade, a realidade não é a mesma. Mesmo que seja na mesma sala, com o mesmo grupo que você fizer hoje, fizer amanhã, não vai ter a mesma energia, não vai ser a mesma coisa. Né? Então, por mais que nós estejamos preparados, a realidade sempre vai nos exigir algo. Claro, tu tem que estar sempre apto para se adaptar e se ajustar. Essa é uma aptidão. Mas essa é a questão, a gente fala justamente da coerência. Se você está conectado dentro desse teu processo, né, da tua intencionalidade, onde você quer chegar, mesmo que a realidade se mostre diferente daquilo que você... Tu já vai preparado para isso. Tu já está preparado também para lidar, então você tem uma diversidade de possibilidades, de ações para lidar com isso. Então o teu improviso está dentro, né? Não seria um improviso, não é improviso, é o caminhar de forma sutil, consegue perceber e agir e dura e arrogante de querer ajustar o mundo a você. E até essa valorização para você compreender o que aconteceu, o que não ocorreu dessa forma, o que eu aprendi, o que eu posso agregar para sua pessoa por aplicar. Que é a nossa valorização, que é o nosso processo. Claro que tem, cara. Avançamos? Uma opção, uma ação é pedagógica na medida em que produz nos participantes uma consciência sobre um conceito, uma realidade.
Nesse sentido, uma ação pedagógica sempre possui objetivos pedagógicos, com os quais os educadores operacionalizam o processo. Pronto. Controlam o rigor científico, avaliam os resultados. Pratique agora essa metodologia com a dinâmica criada por seu grupo. Então, por exemplo, o meu objetivo pedagógico, ao trabalhar a pedagogia do viver na estrutura da natureza física, foi recuperar, então é uma autonomia que você já tem, aquela história de grupos, aquela história lá que a gente em algum momento estudou, tá certo? Só que agora o meu objetivo pedagógico é trazer isso à tona de novo, articular isso com um conceito, com uma leitura, né? E fazer você trazer isso à tona, sabe? Porque vai ter mais ansiedade. Não, isso é útil, vai ser útil para ti, entendeu? Por exemplo, aquela história do Blue, está sendo útil para você? Sim, da pertinência, imanência. Opa, não, tá Acho que bom. sim. Nesse ponto, sim. Como assim a pertinência e a imanência? Eu acho que deu uma clareada naquilo que é, por exemplo, pertinente aos grupos que eu participo, por exemplo. O que é que realmente me faz pertinente no grupo? Está em todos, né? Ao mesmo tempo, né? Está vibrando em todo mundo. E a imanência? E a imanência que preenche, né? Que preenche o movimento do grupo. Né? Que também bate também, né? Também bate, né? Porque você pode não se perceber, mas você está irradiando uma onda, uma sintonia, né? Aqueles grãozinhos lá estão vibrando, nada está parado, não é uma linha reta. Bom, é isso. Então, eu acho que consegui atingir o meu objetivo. Eu acho que está aí. Depois de 4 semanas, então ainda recupera, né? O conceito lá. O conceito e a utilidade do conceito. Porque o conceito mesmo, a gente é da física, nem vou ficar discutindo, né? A utilidade pedagógica da força nuclear forte é fundamental. Porque é ela que vai te permitir olhar para o teu interior e dizer, meu Deus, eu carrego o universo dentro de mim, Guriel. Eu sou a tona. Mas diferentemente de ser eu o centro do universo. Aí temos as nossas dúvidas, né? Da maneira. Porque se tu olhar para a Via Láctea, decididamente ela não é o centro da Via Láctea. E ainda bem, porque parece que na Via do centro. Nesse sentido, nesse sentido. E olha, e aí tu vai te dar conta, tu olhando para a Via Láctea, tu vai te dar conta que não é vantajoso ser o centro das coisas. Não é vantajoso ser o centro. Não, tu imagina, se tu fosse o centro da Via Láctea, que seria parece que a Via Láctea no centro é um buraco de minhoca, não é? Como é? Um buraco negro? É um buraco negro, certo? Pô, eu acho que não é legal. A cultura tem um princípio que fala valorize as bordas. As bordas Evidente, as bordas, entre as bordas e o centro. Pois é, Agora, diferente de sermos narcisisticamente, né? acho que a gente tem que se desapegar dessa ideia de ser o centro do mundo. Agora, eu acho que você ter uma ideia de que tu é um axial, eu acho isso legal. Eu te olho, eu te sinto. Não, e você é axial no sentido de que, ó, tem um rapaz lá tá girando em torno de você, entendeu? E assim, tu é um axial, onde quer que tu esteja, né? Se tu tiver essa consciência, tem um professor, um irmão, tu ter essa consciência, porque isso significa a tua conectividade com as coisas. Tu imagina uma araucária, eu vi muitas araucárias, poucas agora dessa viagem. Meu Deus, cada araucária daquela é um ser extremamente axial. Né? Em torno dela está girando tantos seres.
Até o vento, até a energia gira em torno. E nela mesmo. E nela mesmo. É só uma. Não, é um axial, cara, é um axial. Meu Deus, aquele cria um campo, né? Cria um campo. Mas assim, o fato de você estar na periferia, não estar no centro, não te faz em nenhum momento diferente a você inferior. Se tu te vê como um axial. Ao contrário, eu já acho justamente que aquela criatura que continua ainda com a percepção de que ela é o centro, o universo gira em torno dela em si, é que ela está com problema. Não necessariamente. A gente acabou de eleger uma mulher presidente do país, ela está no centro lá do. Entendeu? Mas ela está lá, né? Enfim, tá. Praticamente um buraco. O que mais tem agora? Passo descrição da ação pedagógica. Tá. Então, lê. Descreva num parágrafo a metodologia da ação pedagógica que você ou seu grupo criou e apresentou como resultado da aplicação da pedagogia do amor sobre a síntese dos 3 temas agregadores. Então aí é uma descrição de um parágrafo sobre a dinâmica que você fizemos assim, o passo. Segundo, passo 2, construção dos objetivos pedagógicos da ação. Identifica os objetivos pedagógicos. Então eu tinha como objetivo pedagógico construir a consciência da dialógica ordem-desordem. Não, está lá bem claro, eu sei que eu vou caminhar, eu não vou perder o caminho. Então eu quero que vocês entendam essa ideia das águas perdidas, né, pelos homens, tá certo? O professor, ou o educador, ou nessa historinha da sustentabilidade, nós temos que estar bem achados. Nós temos que trabalhar com objetivos pedagógicos. Tu entra numa sala, ou tu entra num grupo, com um objetivo pedagógico claro, você faz a diferença. Você faz a diferença. Deixa as pessoas falarem, deixa as pessoas... Mas você vai lá e vai ajudando. Tá certo? Então, do ponto de vista da complexidade, tem 3 objetivos pedagógicos claros. Primeiro, compreender que a natureza é feita de uma dialógica ordem-desordem. Compreender que o vivo tem um condicionamento ecológico. E finalmente ter a compreensão de que o humano transcende essas coisas e tem mais espíritos, etc. Entendeu? São objetivos pedagógicos. E isso te deixa se seguro para entrar. Né? Eu me sentia seguro ao entrar aqui. Semana que vem nós vamos começar a pedagogia transdisciplinar. Bom, eu estou revisando, está tudo direitinho, dentro de mim, estou buscando essa segurança para dizer para vocês quais são os objetivos pedagógicos do trans. Ok? Mais um pouquinho. Verificação da pertinência com os textos auxiliares. Certo. Bom, aí é a questão da coerência. Tudo bem que a gente valorize a tua experiência original, tudo bem. Mas não podemos ficar nela, senão nós não avançamos. Está vendo a importância do conceito do negócio? Muito legal que tu saiba andar de bicicleta. Sim, mas agora o nosso objetivo é avançar. Certo? Se depois de todo esse tempo tu só continua andando de bicicleta, não. Entendeu? E aí tu tem que trabalhar isso com as pessoas para entender como é que é a episteme dessa pedagogia. Tu tem que evoluir. Não pode sair da aula com as mesmas ideias que tu entrou. Vocês estão saindo com ideias novas? Sim, muitas. Pronto. Ideias e atitudes. Pronto, então é isso. Essa é a ideia. Isso é uma coisa séria, isso é uma coisa boa. Entende? Isso tem mais de 100 anos que está sendo aplicado. Acho que essa parte é segura e ligada. Semana passada eu fui correr, aí depois eu fui fazer uma meditação no parque. Onde eu estudei uma árvore, assim, eu estava tão conectada que no momento que o passarinho pousou, eu escutei o barulho desse barulho. Olha. Nossa, como muda essa percepção. Tem um filme do John Travolta, bem novo, que ele desenvolve um jovem que desenvolve essa capacidade de se conectar com. Não me lembro mais o nome do filme. Mas enfim, tá. Passo 4, autoavaliação da ação pedagógica. Autoavaliação. Autoavaliação da sua ação pedagógica.
de autoconsciência. Ok. A autoavaliação, eu trago ela assim como, porque acho que a coisa mais difícil que um professor é avaliar. Eu me sinto assim, para mim é difícil. Porque eu tenho um estereótipo também, eu parto daquele princípio de que você só sabe aquilo que aprende, né? Jamais você sabe aquilo que te ensina. O pior é que quando você avalia, você autoavalia. Pois é, mas a gente no nosso sistema tradicional, a gente avalia o outro, né? Avalia aquilo que tu ensinou. Eu acho bom, eu acho que é difícil isso. Tu só sabe aquilo que tu aprende, não consegue saber o que tu ensinou. Mas é que assim, nesse documentário que eu assisti, fala que a pessoa só aprende se ela tem a vontade de aprender. Mesmo assim, eu nunca vou saber o que ela aprendeu. Lógico. Eu vou contar para você Claro que ele pode mentir, a prova pode ser falsa, eu posso perguntar uma coisa que ela sabe. A prova é um sorteio. Ou seja, mas a ideia é que a gente quer valorizar, como é uma escola, como é uma educação alternativa, a valorizar a autoavaliação. Né? Bom, se cada um sabe o que aprendeu, diga. Pô, é simples assim. Claro que isso aqui é uma educação não formal, é uma educação de adultos. A de criança também pode ser assim. Poderia, né? Pode. Cabe a você. Cabe a você, né? Eu aqui não teria sentido a gente fazer uma prova. Eu não queria mais. É interessante. Não, é interessante ver sobre esse ponto de vista, que até começo a entender um pouco por que esses exames que tem de avaliação dos cursos, eles fazem dessa forma. Qual? Essas avaliações que estão sendo feitas Do ENAD, whatever. Como é que é? Eles avaliam os alunos que estão entrando e os alunos que estão saindo. Exatamente. Eles não querem saber só o que está saindo, eles podiam pegar e dizer, eu quero saber se o cara cumpriu o objetivo dele do curso, que é avaliar só o que está saindo, mas não, eles avaliam os que estão entrando. Não é obrigatório quando você faz. Você pode optar. Mas na saída né? Na saída você tem que fazer, mas na entrada Mas seria bem interessante se fosse obrigatório entrar. Qual é a saída? Porque daí você compara a entrada e a saída, ok, você vê a evolução. Tem gente que faz muito isso. Inclusive os mosqueiros fazem isso. Mas eu já não faço mais nada. Não, essa coisa de saber, Não, mas a própria metodologia prevê isso. a nossa. Ela prevê Não, isso. ela prevê a valorização. O Exato. conhecimento da pessoa. Mas Mas eu levanto a pergunta, Marcelo, tu sabe o que é cru? Marcelo, Não, exato. Essa é a diferença. Porque a partir do momento que você chega e diz, ok, qual é a sua concepção a respeito de alguma coisa que você não achava que não mas podia está falar. lá no processo. Mas Então, quando você sabe? faz aquela rodinha assim e olha pro olho da gente e pergunta assim. Diz uma palavra que você aprendeu hoje. Eu? Exatamente. Quer mais prova do que isso? Não, Você deixa entrei na base, você até lembrava até que eles tentam tudo claro. Tudo bem, pra hoje a gente não fez. Isso tá pensando tudo. Tipo, tá pensando tudo aquilo até agora. Certinho, você fez. Não, tinha tudo uma lógica. Tá tudo muito claro. Daí você pergunta o que nós estamos pensando. Tu olhou? Ou só olhou assim, não. Você acabou de falar pra gente tudo isso. Foi tu perguntar aquela câmera na minha frente. Perguntou pra mim, eu olhei. Não sei, mas não sei. Esquece. Eu sigo isso, mas não sei. Isso é. Só sei dizer. Mas Hoje aí ficou tá. você, não parece. Bloqueio, né? Isso não é amor. Branco. Isso é medo. Falar, Mas isso a gente já traz. A gente Eu já sou aquela, né? Se tu não me perguntar, eu fui. Se tu me perguntar, eu já bloqueei. Porque o medo, né? Daquela. Foram, né? E é agora também você olhar, né, aquela história de você estar na escola também, um atrás do outro, quando a professora olha pra você, pode ser que tiver uma pergunta pra você, quando você é pequenininha. E daí, tipo, já baixa a cabeça rapidinho pra não perguntar. Mas isso a gente precisava conversar. Não, mas precisava conversar. Mas o professor tem uma
eficiente, que é exatamente o contrário disso, Eficiente? eficiente. Qual? Que é o contrário. Muitas vezes você chega e faz a pergunta. E a resposta que vem é exatamente qualquer coisa que não tem nada a ver com aquilo que todo mundo esperava. Você, muito bem. Isso faz isso direto. Fulano foi uma coisa que definitivamente, de acordo com o que a gente viu, porque provavelmente a maior parte do pessoal que está ligado no assunto, todo mundo só e diz. Tá ganhando dinheiro. Você vai pegar aquilo que a pessoa diz. Aí você fala, guarda e valoriza. E valoriza. Isso é legal. Mas eu faço isso. Não, eu estou dizendo que apesar de ter esse lado que a gente acha que a gente sabe que está tudo muito claro na nossa cabeça, e você olha pra gente e diz. Apesar de ter isso, tem outro lado que quando a gente fala uma coisa, seja o que for, ela é valorizada. Sim, fala muito bem e depois ele fala Não era isso. Mas E muitas vezes você consegue fazer ligação disso. Não, mas eu não estou sendo condescendente, eu não estou sendo falso. Não, eu faço a ponte. Mas você consegue fazer ligação. Ah, tá, então. Por isso que é eficiente, você consegue fazer ligação. Você não falou uma besteira. Exato. Ele já tá ficando chateado. Porque já estava claro. De fato, isso é bom. Não, Então, já. É diferente da outra prática de estar sendo irônico. Não, né? que tu faz a pergunta para ameaçar. Não, eu não faço a pergunta, eu faço a Ou pergunta. elogiado sendo irônico. Eu faço a pergunta Não é para esse mostrar que é verdade a ideia de valorização da tua. Mas é muito assim também, tipo, dentro da pedagogia do viver tem aquela noção de sinapse lá, de queimar sinapse. Sim. Eu acho que aí também é o lance da gente cada vez mais estar com a sinapse pronta. Claro. Lembra que tu respondia tanto uma aula, lembra? Assim, teve uma aula que Não, tava aquilo ali, né? Baixou o santo dele. E depois ele Não foi uma só. Só uma. Pô, cara. Você tava do lado dele. Então, assim, Troca de energias ali. é verdade. Hoje eu estou me Foi sentindo legal. empoderada. Eu estou aqui do lado dele, tá vendo? Ó, com o texto na mão, super. Ah, já recebeu um elogio já de casa. Mas corte, porque quando a pessoa dá uma bola contra o passado, assim. Eu não tenho muito essa experiência. Foi semana passada que uma professora, nossa, eu tava engolindo assim, falei, não vou entrar em conflito com ela, vou deixar ela falar, deixar ela expor o que ela pensa, vou reavaliar. Mas quando a pessoa fala assim uma coisa que você sabe que é bem diferente, que não é assim. Acontece, mas enfim, a gente, eu não sei. Mas eu acho que. Faz uma mediação, né? Mas eu acho que faz parte. Porque, imagina, quando você entra na aula, você entra com um certo objetivo, quer dizer, você O certo tem não. as pessoas com um objetivo Entra claro. com objetivo, claro, não, certo. Você quer que o pessoal cresça em direção a um sentido. É isso. E Deus percebe que a pessoa foi num sentido completamente diferente. Bom, talvez ela não estivesse com a base, ela não estivesse dentro daquela atmosfera. Mas aí entra a questão da redundância. Lembra que eu já falei, né? A gente precisa ter consciência da importância da redundância, tá certo? redundância para fixar. Para fixar. Sim, que é o que a gente Exato. estava falando do Consciência. A redundância. É muito legal. É importante, por exemplo, se nós tivéssemos mais 10 pessoas, pô, seria melhor, entendeu? Porque. 9.001 vezes, né? Né? 9.001. Tá? Aquelas 9.001 vezes que você repetia aquele negócio. A redundância. Então, se uma pessoa dá uma desviada, bem, deixa. É importante. Aquilo está servindo para alguém tomar consciência que ele desviou, entendeu? Mas eu acho que Principalmente quando você não se toca e só se toca depois. Isso é muito Você mal. pensa que não, Tá, mas aí você sabe Péssimo também. eu me sinto mal depois e falo, tô aprendendo. eu entendo, e aqui nessa turma a gente percebe isso, entendeu? Sim. Nosso sistema de fora não faz isso. Exatamente. Mas a gente sabe. Tu fica pensando,
Bom, tá, não sei, vamos lá. Acabou aqui? Tá. Então é o seguinte, eu queria praticar um pouquinho, tá certo? Porque tu vê que as nossas aulas sempre são mal planejadas. E eu estou sempre aqui olhando para ti e eu vejo que tem uma pessoa aqui, né? Sim, tá ali, faz tempo. Mas ele está querendo entrar, tem um... Não, mas a gente chamou ele. Ah, tá, ele não quis entrar. A gente chamou e falou que estava quase saindo. Oi, amor. Deixa eu tomar, eu vou sair daqui a pouco. Eu não sei o que eu quero tomar. Tá. Mas Tem chá, não tem nada não. Não tem nada? Tem café. Acabou o chá e o café? Tem nada do lado. Pode dar. Tá bom. Bom, então assim... Sim, uma garrafa de água dessa. Então vamos ver como é que nós podemos encaminhar aqui a aula, né? Pode encher a garrafa. Tem uma garrafa de chá. Ah, quem não veio foi a tua colega, né? O gato dela brigou com o cachorro e também toda ela ficou em casa pegando. Diga pra ela que a gente podia trazer o gatinho, o aquele, né? Eu sempre trago o meu gatinho. Não, mas é que Uma pressão de cuidado. eu Tá. Então, como é que nós vamos encaminhar? Nós podemos aproveitar esses minutos para fazer uma prática, para pelo menos criar, construir a noosfera. Acho que seria legal pegar os 3 temas agregadores. Eu acho que é o ponto de partida pegar os 3 temas. E se vocês pudessem trabalhar nessa semana, não sei, em encontros, se tiver grupos pequenos, não sei. Vocês chegaram a ter algum trabalho em equipe assim? Não, né? Não, né? A outra dinâmica Não, foi tinha intenção dele. Tinha intenção dele. Mas aí eu pergunto, se vocês pudessem ter um encontro de algumas 2 horas, 3 horas ao longo da semana, daria para avançar um pouquinho, né? Mas não para apresentar a semana que vem, porque a semana que vem nós já começamos na outra dinâmica, né? Mas para acumular lá para o dia 10. Tudo que a gente não conseguir resolver, a gente vai deixar para o dia 10 de dezembro. Eu não sei o que vai acontecer no dia 10 de dezembro, né? Vai ter algo bate-papo, isso aí. O dia todo. Sei lá, né? Isso funciona. Ela foi o objetivo dele, claro. Dia 10 de dezembro a gente podia reservar a aula lá no Beira, tipo de novo. Pois é. Faz um lanche Mas é um lanche todo coletivo, vai né? mandar. Dia 10 a gente não. Sim, ela foi para São Paulo. A gente podia também podia pegar uma estrada aí, né? Eu acho que sim. Acampar, Acampar, fazer uma trilha. acho que a guarda é mais pertinho. Eu queria, mas eu não arrumo uma bomba. Ah, gente, dá um jeito. Nossa, conseguiu a veia. Aqueles jogos de 20 lugares. Sim. É que agora a gente aprendeu os índios não sem as crianças deles. Bom, essa é uma ideia assim muito forte na minha vida. Vocês não sabem disso. Nós criamos um curso a Injeção. Não, Injeção. A Injeção não. A Sanetur. Sim, a Sanetur é porque a gente, desde o primeiro dia que a gente entrou, durante 79, no primeiro semestre a gente já fez uma viagem que virou lenda. Pegou todas as barragens do Rio Iguaçu, até Foz do Iguaçu. E aí criou a lenda da Sanetur. Sanidade mental. Não, é que é sanitária. Então, tá, e aí foi. Todo semestre nós tínhamos umas 10 viagens, porque os professores também começaram a entrar nesse clima. E viagens arrojadas, robustas, de uma semana.
agronomia tinha uma industrial. A agronomia era a nossa grande ilustração mestre. Nós na geografia a gente tem mais ou menos uns 6 viagens ao ano. É porque assim, a gente não tinha um campo experimental. Então o campo experimental está todo Não, como é que tu ia ensinar geologia, hidrologia? Exatamente, nós na geografia também é isso. Tem que ver Então, enfim, mas nos últimos 10 anos da minha vida profissional, eu fiquei especialista em Urubici. Gente, eu tinha que pegar uma estrada, eu preciso, eu quero. Por causa da coxa do Guarani, Araucária, essas coisas. Então, não conheço. Eu também não, Não conheço. Não, 14 anos. Não, vai dizer é Urubici aqui no Planalto. Urubici Mineiro no Oeste. Tipo, subiu a serra do Urubici. Não. Daí depois começa a descer. Tá. Antes de Lages. Você também não conhece? Não, eu fui com 14 anos. Nossa. A pedra furada. Na Pedra Furada. Lá tem a floresta encantada, que é a floresta do Golfo do Uruguai. Tem lá o aquífero do Guarani, lá naquelas paleodunas lá, né? Da Serra do Corvo Branco. A Serra do Corvo Branco parece que está em... Tenta editar, não dá pra passar. Não, está construído, mas a gente chega, né? Não, chega até o começo da obra, chega lá em cima. Se não conseguir ônibus, cada um pega um carro e leva várias pessoas. Quem aí? Agora lá a gente pode fazer, a gente faz um ritual da água. Eu sei que ainda tem. Faz um ritual do fogo. Bom, a gente tem Os elementos é o ar. A gente deu um tarô aí do caminho sagrado. Eu tenho de poderes, eu não é de poder. Ah, tá. Então a gente também faz um ritual de trabalhar a ideia da futuridade, do oráculo, né? Então, conhece isso, Marcelo? Digo de 7. Tarô eu já ouvi falar, né? Então tem o tarô mitológico, que é aquele tarô mais antigo dos gregos lá, mas tem um tarô que é baseado na história dos ameríndios, que é o tarô do caminho sagrado. Tem outro que ele diz. Já vou falar. Nunca tive uma relação com uma coisa com outra. Tu já é que tem cara de. Você tem que já sentir. praticou, Tu nunca jogou uma carta? Claro que Ah, já. não, eu faço uma barata, eu acho uma barata essas coisas assim, mas pra mim é brincadeira. Ele tem que sentir. Ele nunca teve uma vivência com isso. Vamos promocionar ele, então. Eu também acho. Tem um instinto também. Na hora que ele entrar no Já trabalho, joguei. ele vai ver que não é verdadeiro. Não, aí mas brincadeira não é. Não. É tipo brincar no copo. Que Eu você já acha brinquei que é muito. brincadeira, mas não é brincadeira. Já brinquei muito. Do copo? Ah, nunca Aí brinquei. ele A brincadeira é uma brincadeira espiritual que você faz quando você tem uns de 8 a 12 anos de idade, assim, você faz a brincadeira do copo. O copo anda. Até uma letra, assim, é. Ele vem com você também. É, o letra vai da pessoa. Isso tá bom. Compasso, lembra? Do compasso, brincar. Mas olha, eu já não sabia disso, ó, essas atividades, à medida que a gente vai criando o grupo, é importante conhecer. Eu não sabia que tu era uma pessoa assim, racionalista, discreta. Não, eu sou. É, uma pessoa assim que tu não tem espaço do encantamento, assim, né? Não tenho, mas a questão é a seguinte, é muito simples. Eu vou ver se eu vejo uma lógica, funciona. Uma lógica. Ou seja, racional. Ah, tá. Claro que tem lógica. Racionalista. Não, Mas os oráculos têm lógica. Lógica gigante. Pessoas que acompanham, a gente não alcança. Mas a Pode conexão é ser. muito maior. A lógica dos oráculos é enorme, né? Claro. É difícil de entender. Então, se eu vejo a lógica, beleza. Se eu não vejo a lógica, pode entrar. Não, mas
vai se conectar? Tu precisa estar aberto, certo? Espiritualmente. E aí você vai fazer a pergunta e ele vai te responder. Perfeito. Como funciona isso? Tem várias coisas. Tem um lugarzinho lá que é uma florestazinha, muito bonita. Uma florestazinha assim que é maravilhosa. Já tô vendo cristal correndo lá. E lá, dependendo da tua pureza, vamos dizer assim, tu vê os Eu perdi coisa, eu só acho que eu sou meio esquizofrênica. Não, senhora! Mas a imaginação vai longe. Não, isso depende digamos, da seriedade, da sinceridade, dos gluons, entendeu? Depende da tua pertinência. A pertinência é um fenômeno físico. E você pode ter uma pertinência com o futuro quanto com o passado. E os oráculos, eles te trazem essa pertinência no futuro. São milênios de período, né? Os oráculos são coisas que existem, que são enfim. E o sonho? O que ele representa? Bom, aí já é com ela, o sonho já é psicologia. Bom, gente, vamos essa aula de hoje está assim, né? Tá. Mas passada foi Mas o meu objetivo pedagógico para a aula de hoje era detalhar a metodologia de construção das dinâmicas. Porque eu valorizei muito as dinâmicas de vocês, mas acho que elas poderiam ter mais rigor, certo? Então, o que eu queria era motivar se vocês pudessem pensar numa dinâmica, pode ser mais humilde, pode ser pequena, isso aí não, mas que tivesse mais rigor metodológico. Quer dizer, palavras-chave. Não, exatamente isso. Palavras-chave, consciência, tudo isso. A forma Tudo isso. escrita. Desde o tema gerador. Palavras-chave emergindo para eixo temático, porque no finalzinho desse processo aqui, por isso é que a gente precisa de mais tempo, mas isso vai depender da vida de cada um. Você precisa associar uma dinâmica cognitiva, né, aos três eixos, aos três temas: a natureza física, a natureza biológica e a natureza humana. A rigor, lá na natureza humana, o objetivo maior é tu te conectar com a humanidade. Certo? Isso é uma sequência, é a cebola, certo? São as camadas. Tu vai te conectar com a humanidade quando você realmente conseguir se ver como humano, e todos os humanos carregam dentro de si uma quantidade de humanidade. Essa é a ideia. E o bem comum, a água, a floresta, o rio, é uma forma de você se conectar com o conceito de humanidade. Quando você vê que o outro bebe a mesma água que tu bebe, pega o mesmo fogo, pega a árvore, pega a estrada não, a saúde, entendeu? Estrada, vambora. Ou não! Olha que Então entra aí em freio. Não vou ser intruso, não? Não, porque que ideia, eu só tenho essa sensação. Não, essa sensação é o seguinte, que agora, né, que vocês já estão trabalhando, Isso é entra do lado do outro. uma banana, sim. Gente, mas essa é a banana do Francisco? Não, é uma casa ali. Desse lado? Sim. Não, é do fundo do quintal. Como a senhora que me deu, sabe? É no quintal dela. Mas você tá querendo falar dessa Não, eu peguei justamente para levar e deixar mais fácil rodar isso tudo que a gente está tratando. Então, é claro que eu não tenho como fazer mais do que estimular. Os temas, os três textos, os temas anteriores, eles vão crescendo, que por sua vez é a própria obra do Mohan. Então, aqui eu estou valorizar a obra desse espírito. Então, vamos lá. O religar consigo mesmo está lá na natureza física. Então,
peço para vocês definirem as palavras-chave dentro do eixo, Marcelo, da natureza física, é para você chegar naquilo que o Mohan fala da irredutibilidade do ser. Se você puder chegar aí, esse é o meu objetivo pedagógico. Mas esse é o objetivo que eu gostaria que você assumisse quando você fosse trabalhar, lá no ambiente que você for trabalhar. A natureza biológica é para você chegar na irredutibilidade da natureza. Nós vamos chegar um dia, não está longe, de que nós vamos olhar para uma araucária e vamos ver uma araucária, não uma madeira em pé. Nós vamos olhar, entendeu? Pô, está aqui. Entende? A irredutibilidade da natureza. Nós vamos chegar um dia em que o humano não vai mais reduzir a natureza. Ele vai plantar araucária, vai derrubar a araucária, vai fazer casa de araucária, mas sem reduzi-la, ou seja, indiferença. Né? Então, esse é o objetivo pedagógico do tema agregador 2. Está aí, ó. Agora eu te pergunto, como é que tu vai criar uma dinâmica para valorizar a natureza? Cara, essa é a nossa necessidade de criar. Tá certo? Né? E aí tu tem essa metodologiazinha, cria as palavras-chave, depois faz um movimento para chegar no eixo, né? E aí constrói uma valorização pedagógica das dinâmicas, das emoções, para esse conceito que eu estou falando aqui, de forma racional. A irredutibilidade da natureza. É uma coisa racional. Vai sair por aí falando isso para ver se alguém vai te dar atenção. Entendeu? E assim a última, que é a natureza humana. Quer dizer, pode trazer essa irredutibilidade do humano a si mesmo. Nós não somos só nós mesmos. Como é que nós vamos falar isso? Como é que nós vamos educar as crianças para isso? De que existe uma parcela, né, de uma dimensão maior dentro de nós.